E em quarto e último lugar, uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, um outro fato que nós vemos aqui, é a reação de indiferença dos pais do cego. Quando os judeus trouxeram o cego ali e perguntaram para ele como ele foi curado, eles não ficaram satisfeitos. Eles resolveram chamar os pais do cego, para saber dos pais do cego se realmente ele era cego. E aí, então chamaram os pais do cego e perguntaram: escuta, esse é o vosso filho? Ele realmente nasceu cego? Quem curou? Veja que eram 3 coisas que eles queriam saber. Então eles disseram: olha, esse é o nosso filho. Não tiveram medo de falar. Ele realmente nasceu cego, mas com respeito à cura dele, tem idade. Fala com ele, ele já é maior de idade, ele pode responder por si mesmo. Prezados, nós ficamos assim, impressionados com a indiferença dos pais do cego. Como que uma pessoa pode ser assim tão indiferente? Não quero saber quem fez, não quero saber o milagre, não quero saber nada. Fala com ele aí. Em vez de eles estarem satisfeitos, em vez de estarem contentes, nosso filho, nossa, ele realmente nasceu cego, mas está vendo. Sabe quem fez isso com ele? Foi Jesus Nazareno. Não quero nem saber. Aí nós ficamos pensando, qual a causa desta indiferença? Por que eles estavam agindo com tamanha indiferença? A primeira causa foi que os judeus disseram que se alguém confessasse que Jesus fosse o Messias, seria expulso da sinagoga. Então eles estavam o quê? Indiferentes com a cura do filho por causa da posição social. Não queriam confessar o milagre atribuído a Jesus. Não queriam falar do nome de Jesus, porque haveriam de perder a posição social. E ser pertencente à sinagoga naquele tempo era algo muito importante. Então eles estavam preocupados com a posição social. Esta é a primeira coisa, a primeira causa da indiferença. Como existem muitas pessoas hoje, não confessam a Jesus porque têm uma posição social. É uma pessoa importante na sociedade, é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem um nome na sociedade. Então não confessam a Jesus por causa disso, e muitas vezes são pessoas convictas que Jesus opera. Uma outra causa, meus prezados, da indiferença dos pais do cego é que eles perderam a fonte de renda. Todos os dias eles levavam o cego lá, iam embora, de tarde vinham buscar o homem, e todo dia aquele homem levava dinheiro para casa. Talvez aquele homem, aquele pobre cego, durante todos aqueles anos, não sei quantos anos ele tinha, mas devia ter mais de 20, porque eles disseram: pergunta para ele, tem idade. Todos os dias colocavam aquele homem lá. Talvez ele passava fome ali, talvez não tinha alguém para dar água, porque ele era cego. Muitas pessoas não viam a necessidade, e agora os pais do cego, vendo que eles iam perder a fonte de renda, eles não estavam querendo confessar Jesus. Prezados, é uma coisa realmente muito chocante até. Fala com meu filho aí, nós não queremos, porque eles estavam pensando: e daqui para frente, aonde nós vamos arrumar a comida? E daqui para frente nós vamos ter que trabalhar para comer. Não é verdade? É como muitas pessoas que votam em político ladrão e tem medo de perder o Bolsa Família, tem medo de perder a ajuda. Não, vamos continuar votando no ladrão mesmo, porque afinal de contas ele vai dar mantimento, ele vai dar pão para a gente comer, ele vai dar comida para nós, e vamos voltar. Então eles não queriam confessar a Jesus, prezados, porque estavam perdendo a fonte de renda. Quando Jesus curou o gadareno, aquele homem que estava possesso de milhares de demônios,
E os demônios entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar da Galileia e morreram afogados. Os homens que estavam apacentando aqueles porcos correram na cidade e falaram: olha o que aconteceu, os porcos caíram lá no despenhadeiro, morreram tudo afogado, porque o endemoniado perdeu os demônios, e Jesus mandou que os demônios entrassem nos porcos. E vieram as pessoas da cidade e o dono dos porcos. Viram ali o homem, o gadareno, curado em são juízo. Já não era mais aquele homem sujo, aquele homem maltrapilho, aquele homem fedorento, mas já estava ali banhado, vestido. E olharam a perga, olharam que haviam perdido centenas de porcos. E o que falaram para Jesus? Senhor, retira-te dos nossos tempos. Nós não queremos a tua presença aqui. O Senhor havia dado, meus prezados irmãos, um prejuízo muito grande. Afinal de contas, dentro de Israel era proibido a criação de porcos. Aquilo ali era uma coisa contra a lei. Jesus ainda vivia dentro da lei, porque ele disse que veio para cumprir a lei. E aqueles homens, então, prezados, rejeitaram a Jesus, porque mexeu na onde? Na fonte de renda. E muitas pessoas, meus prezados, têm reagido assim também com Jesus, têm reagido com indiferença, têm deixado para depois, têm dito: olha, isso não serve para mim, eu quero viver a minha vida, eu quero viver e gozar da vida, e se eu for crente, se eu seguir a Jesus, eu tenho que deixar tudo isso, então eu não quero Jesus longe da minha vida. Prezados, muitas pessoas têm procedido, têm reagido com indiferença à mensagem do Senhor. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, ele pregou a palavra de Deus, ele pregou sobre a ressurreição dos mortos, ele pregou que um dia haveria juízo para todos aqueles que andam no pecado. E qual foi a reação dos atenienses? A Bíblia diz que uns zombavam. Ah, que isso? Vem falar essa história aí de juízo, de ressurreição, que história é essa? Zombavam de Paulo. Outros disseram: olha, acerca disto, nós vamos ouvir você mais tarde, agora não. São os procrastinadores, aqueles que deixam para depois. Mas o texto diz, meus prezados, que muitos outros creram. Homens importantes, mulheres importantes, creram no Senhor, não trataram com indiferença. Então, meus prezados, como tem sido hoje? Como as pessoas têm reagido? Têm reagido da mesma forma, né? Uns não estão nem aí, uns estão deixando para depois, uns estão dizendo: eu sou jovem ainda, né? Eu sou jovem, eu tenho muita energia, eu tenho muita força, por que eu vou ficar dentro de uma igreja? Por que eu vou seguir Jesus? Ele pensa que ele não vai ficar velho ou não vai morrer, a vida passa. Ontem mesmo eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 70, foi um abrir e fechar de olhos e eu estou com 70. Então, prezados, nós precisamos, mesmo que as pessoas se demonstrem, mesmo que as pessoas demonstrem indiferença, como os pais do cego, nós precisamos continuar firmes no Senhor, e que sempre aquilo que o Senhor faz, sempre as obras do Senhor, ela tem um propósito, aleluia, e o propósito é para o bem, o propósito é para a bênção, ainda que às vezes nós não entendamos, amém? Que Deus possa abençoar e cada um fique com a palavra de Deus. Senhor amado e santo, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, e queremos, ó Deus, saber e entender aquilo que o Senhor faz na nossa vida cada dia, as obras do Senhor, e aquilo, ó Deus, que pode acontecer na vida de cada um de nós, para que nos tornemos obras do Senhor, aquilo que o Senhor